Olá, no programa de hoje vamos falar sobre as varizes. Além de ser um problema estético, pode causar dores e outras complicações. Nosso bate-papo é com o professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Dr. Mário Augusto Freitas, doutor em Ciências Médicas pela USP, angiologista, cirurgião vascular e endovascular e membro da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular. Seja bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Ana Paula. É uma grande honra estar aqui com você, no seu programa, e poder, de alguma forma, ajudar aos nossos ouvintes aqui, né, o pessoal que vai estar nos acompanhando. Exatamente, doutor. Doutor, eu gostaria de saber, as varizes surgem devido à predisposição genética? Esse é o fator mais importante, né? Quando você pensa em estabilidade da parede vascular, ela tem um componente genético extremamente importante. Então, a herança, especialmente se a herança é do pai e da mãe, a fragilidade vascular e a facilidade com que as veias têm de se dilatarem é muito importante, né? Então, realmente é o principal fator. Doutor, explica para as pessoas como que elas aparecem. Na realidade, o aparecimento das varizes, ele tem uma relação muito grande com o aspecto visual, né? Então, porque muitas vezes a pessoa já tem ela há 2, 3, 5 anos, mas ainda não se tornaram visíveis. Depende um pouco da transparência da pele da pessoa, que ela começa a olhar e ver, e depois, com o passar do tempo, com a dilatação, quanto mais próximo à pele, mais fácil fica de visualizar. E ela tem uma diferença em relação ao homem e à mulher, porque como a ação hormonal da mulher, ela é uma ação que cicla mês a mês, e depois tem as gestações, a dilatação nas veias da mulher, que já tem a predisposição à fragilidade, existe esse fator agravante hormonal, então ele é muito maior. Então as mulheres percebem com muito mais facilidade. E os homens têm um outro determinante que esconde, né? Muitas vezes os homens, eles têm pelos nas pernas e acaba tampando o aspecto visual. Explica pra gente, então, a mulher, ela toma anticoncepcional, às vezes faz essa reposição hormonal, isso influencia também diretamente, então? Muito. A progesterona é um hormônio que dá a estabilidade vascular do útero. A progesterona que mantém a gravidez. Então, ele é um hormônio, digamos assim, que estimula a formação de vasos. E ele é um hormônio também que tem um papel de relaxamento na parede do vaso. Então, quanto mais progesterona, né, mais vasos e mais relaxamento e mais dilatação da parede. Então, por isso que as mulheres que utilizam anticoncepcionais, elas têm mais vasos, e as que fazem reposição hormonal, e particularmente os picos hormonais maiores que existem, são os picos hormonais da gestação. É onde a mulher também nota maior aparecimento de varizes. Quais os tipos de varizes que tem? Que tem as mais grossas, mais finas, as aparentes. Aqui não são aparentes, né, doutor? Então, as varizes, o conceito básico de varizes, são veias com paredes permanentemente dilatadas e alteradas. Então, são vasos que, diferente das veias, né, superficiais dos braços, de uma pessoa que faz halterofilismo, por exemplo, que elas ficam muito visíveis, elas são veias visíveis, veias dilatadas, mas não são varicosas. Por quê? Porque a parede dela é espessa. Já nas varizes, a parede é muito fina. Então, é uma veia que ela não só é dilatada, mas ela também tem essa alteração estrutural. Normalmente, a gente divide varizes a gente chama de varizes primárias, né? São aquelas varizes que aparecem espontaneamente, com evolução lenta. E tem varizes também que acontecem na perna para a redistribuição do sangue quando acontece uma trombose em veias profundas. Isso são as varizes secundárias. Mas vamos falar das primárias, elas têm 2 grandes grupos. A primeira que são as varizes, são as telangiectasias, que são os vasinhos, né? Nós temos aí também as varizes reticulares, que são aquelas de cor esverdeada ou azulada, que você vê através da pele, e já tem as varizes mesmo consolidadas, aquelas propriamente ditas, em que a gente distingue elas mais ou menos pelo calibre. Até 1 milímetro a gente considera como telangiectasia,
de 1 a 3 milímetros a gente considera como uma variz reticular, ou uma veia reticular visível, e a partir de 3 milímetros a gente já considera como uma variz consolidada mesmo. Todas causam dor? Então, as telangiectasias, que são esses vasinhos, né, os vasinhos que o pessoal fala que tem a rede hidrográfica, tem um mapa geográfico na perna, elas normalmente não doem. Em período menstrual, às vezes as pessoas queixam de uma queimação no trajeto. Agora, a sobrecarga, quando a pessoa tem varizes mais importantes, a somatória de sobrecarga, de aumento da pressão venosa, faz com que algumas substâncias vão se acumulando em volta do vaso e a gente tem bastante inervação nessa região. Então, ela começa a sentir uma dor tipo peso, uma dor profunda, e às vezes à noite também as pessoas se queixam de cãibra, que é um sintoma secundário, que normalmente no período noturno acomete quem tem varizes já com maior grau de importância. Existem alguns truques para aliviar essa dor, ou já tem que ir logo procurar um médico? Explica pra gente, doutor. Veja bem. Qual é a hora de procurar o médico? Depende do incômodo que te causa, né? Tem mulheres que nos procuram muito precocemente por causa do incômodo visual. Ela se incomoda de ver um vazio mesmo que fino, não tem sintoma, mas um incômodo visual para algum tipo de roupa que ela quer utilizar, a gente acaba nos procurando e a gente propõe tratamento. Mas quando o momento oportuno é antes de ter complicações. Esse é o preferencial. Porque as varizes, elas vão se dilatando e o fluxo dentro dela vai ficando cada vez mais lento. E o fluxo lento predispõe à coagulação sanguínea. E às vezes pode ter uma coagulação dentro do vaso que a gente chama de trombose. Cria-se um trombo e dá um processo inflamatório que é a flebite. Então, esperar uma varize se dilatar ao ponto de dar uma flebite não é bom. Outra coisa é que a sobrecarga, o aumento da pressão venosa determinado por conta das varizes, pode fazer com que a pele vá se deteriorando, essa pele vai escurecendo, essa pele vai manchando, vai afinando, e às vezes abrem-se úlceras, que são as úlceras varicosas. Também não é adequado esperar. E o outro fator, que principalmente pessoas já de mais idade, quando a pele em cima das varizes fica muito fina, quando coça ou um arranhão de um pet, ou então uma brincadeira com o netinho, né, ou com uma criança, ele acaba rompendo aquela pele muito superficial em cima da varize e tem um sangramento, que é a varicorragia. Então essas são as complicações mais frequentes. A minha recomendação a partir do momento que incomoda, tanto o aspecto visual quanto o aspecto clínico com dor, deve-se procurar tratamento. E nunca esperar chegar nas complicações. E quais os tratamentos? Ele depende muito do calibre do vaso e se é uma variz que decorre de trombose, fica um pouco mais complicado, que a gente tem que fazer toda uma investigação do sistema venoso profundo e não apenas daquele aspecto das varizes, né? Mas de uma forma geral, começando do menor calibre para o maior calibre, a gente teria as aplicações, que são as injeções de líquidos que têm a capacidade de irritar o vaso por dentro e fazer com que ele seque, que a gente chama de escleroterapia. Essa escleroterapia, ela pode ser feita na modalidade líquida, que é a chamada convencional, ou utilizando também um produto que forma uma espuma, nós chamamos de espuma densa. Então, isso vai secar os vasinhos e seca pequenas varizes, até 2, 3 milímetros. Isso aí é o tratamento escleroterápico, ou escleroterapia. Quando esse vaso atinge tamanhos maiores, não é que seja impeditivo você fazer escleroterapia, mas às vezes essa secagem química, ela produz uma irritação maior e acaba marcando, manchando a pele. Então, às vezes, você resolve a variz, mas mancha a pele. Então, isso às vezes é muito desejável. Então, a gente tem também a alternativa cirúrgica, que você faz hoje as cirurgias com mini incisões, remove esses trajetos venosos, e com pequenas marcas que têm uma cicatrização normalmente muito boa. Mais recente, a gente tem tentado utilizar também a fonte luminosa para produzir calor, que é o laser. E o laser ele é muito favorável, né? Porque ele não tem esse processo de irritação química. E você consegue fazer com um aspecto cosmético muito bom o tratamento desses vasinhos mais superficiais, tipo as veias reticulares e as telangiectasias, que são essas aranhas vasculares. O laser tem uma resposta normalmente muito boa.
A pessoa tem que ficar em repouso? Como que funciona? Então, quando se opera, o repouso pós-operatório é mandatório. Quando você tem vasos de pequeno calibre, você seca eles, vamos chamar isso, faz a esclerose desses vasos com líquido ou com espuma, normalmente o repouso é 48, 72 horas e a pessoa já começa a utilizar meias elásticas que ajudam no tratamento e não, parou aí, o repouso é só isso. Se forem vasos muito finos, o repouso é só no dia que faz, depois a gente já libera para atividades. O laser, ele tem uma particularidade em que ele dá um pouco mais de estabilidade na resposta vascular. Então, a gente às vezes mescla partes com laser, partes com escleroterapia, com aplicação, e a gente consegue fazer com que a pessoa retorne mais rapidamente às suas atividades. Normalmente, com 24, 48 horas, já está voltando às atividades normais. Existe uma prevenção para não ter varizes? De uma forma geral, o que eu oriento para as minhas pacientes é elas evitarem, postergarem o máximo que puderem o uso de anticoncepcionais e as terapias de reposição hormonal. Às vezes não é possível. O uso, né, de meias elásticas, que a gente chama de elastocompressão, ele ajuda bastante também. Não é que ele evita o aparecimento das varizes, mas ele não deixa com que elas se dilatem na mesma velocidade. Especialmente em épocas mais favoráveis com que isso aconteça, por exemplo, na gestação. Um medicamento que iniba, que bloqueia o aparecimento de varizes, ainda não existe. E uma prevenção absoluta em quem tem o pré-determinante genético também não existe. Mas como os tratamentos dão resultados tão bons, se a gente consegue uma atuação precoce, essa prevenção, ela mais ou menos se mescla com o tratamento na fase inicial, que é o mais adequado, porque às vezes a pessoa trata na fase inicial e as medidas preventivas que ela vai fazendo após mantém bem estável esse resultado. A gente consegue manter, imagina como se fosse um dentista, tá? E a pessoa teve lá 1, 2 cáries, fez o tratamento e depois ele mantém a escovação adequada, o de fio dental, né? Outras medidas que se somam e elas ajudam no contexto geral a que a pessoa, se vier a ter algum problema, tenha um problema de menor magnitude, que o tratamento é rápido. Para varizes é bem parecido. Peso, cigarro, eles podem piorar essa má circulação sanguínea? Pode. O sobrepeso, ele aumenta o esforço muscular. Se já tem uma veia que está querendo dilatar, com a pressão aumentada, ela dilata de forma mais rápida e mais acentuada. O cigarro, ele tem uma interferência maior nas artérias, que são aqueles vasos que saem do coração e vão até os pés, vamos dizer assim, vão até as extremidades. Dos pés para o coração, já é o retorno das veias. O cigarro, ele não prejudica muito, ele não faz aumentar a varizes, mas o cigarro aumenta o risco de você ter coagulação dentro dos vasos, onde a circulação não é muito adequada. Então, você tem uma chance maior de ter flebites e tromboses em vigência do uso do cigarro. Ou seja, quem já tem varizes, se fuma, aumenta muito a chance dela ter complicações das varizes já existentes. Ficar muito em pé, ficar muito sentado, também influencia? Se o problema já estiver acometendo os vasos, as veias que a gente chama de tronculares, tipo veia safena ou as veias perfurantes, que são vasos maiores, que tem um peso sanguíneo mais importante, sim. Se a pessoa ficar muito de pé, ela pode aumentar, acentuar a pressão venosa e, sob pressão, as veias já enfraquecidas vão se dilatando mais. Eu sempre converso com os meus pacientes e falo, olha, você está em pé, está movimentando. Em pé parado, né, também não é adequado, é onde você desenvolve mais pressão. E se a pessoa estiver sentada, mesma coisa, também sempre movimentando os pés, porque o movimento dos pés faz com que acione o mecanismo de bombeamento das panturrilhas, que é a batata da perna. E esse bombeamento, ele leva o sangue em direção ao coração e evita o represamento do sangue nas pernas e melhora os sintomas e evita a dilatação dos vasos também. Salto alto é uma outra coisa que as pessoas perguntam sempre. E o que acontece? Se o salto for mais que 4 centímetros, ele começa a dificultar o efeito da panturrilha, o efeito de bombeamento vamos chamar assim popularmente, da batata da perna, que é esse bombeamento muscular. Saltos muito altos para mulheres deixam o bombeamento da panturrilha muito ineficaz. Então, faz com que aumente também a pressão e a estase, né, esse sangue parado
nas varizes já pré-existentes e contribui com que elas se dilatem também. Mas veja, o salto não produz varizes. Ficar de pé não produz varizes. Mas em quem já tem, acentua e dilata. Doutor, quais as principais complicações? O senhor já falou que é flebite e a trombose, né? As principais complicações caso você não cuide das suas varizes. Eu queria que você explicasse o que é flebite e o que é trombose, porque nem todo mundo sabe. Pois não. Então, a complicação mais comum, né, que seria a flebite superficial, ou a trombose dentro do vaso, né, porque a trombose é a presença do coágulo dentro do vaso. Esse coágulo, ele gera, um sangue parado e coagulado, ele gera uma série de fatores inflamatórios. Esse processo inflamatório associado ao coágulo, a gente chama de flebite. Então, trombose é um coágulo dentro do vaso, e a flebite é o processo inflamatório em decorrência dele. Mas o mais frequente que a gente observa como complicação das varizes são as modificações nas características da pele. A pele vai ficando escurecida, num primeiro momento acastanhada e cada vez mais escuro, começa a acontecer alterações da textura da pele, ela começa a ficar mais fina, ela começa a ficar secretante e às vezes descamante, chamada de eczema, a pele endurece e o evento final da pele é o aparecimento de úlcera. Então, a trombose e a flebite são aquelas que chamam mais atenção e amedrontam um pouco mais, né, assustam, mas elas não são mais frequentes. As mais frequentes são as complicações da pele, relacionadas a, principalmente, a região ali do tornozelo, que é onde, digamos assim, o efeito do peso do sangue nas varizes é o mais importante. E é ali que a gente tem o aparecimento de úlceras. Tem muita gente que precisa tirar a safena, né? Fala, meu Deus, vou ficar sem a dita safena. Isso não prejudica? Então, é verdade. Veja, a safena, isoladamente, ela não é a principal responsável pelas varizes. Quando ela está dilatada e com as suas válvulas internas prejudicadas, já com defeito, vamos dizer assim, ela vai se dilatando, chega um certo ponto que ela está tão dilatada que ela não tem outra serventia a não ser ter complicações. Quando o coágulo se forma na veia safena, ele é um coágulo grande, se ele tiver algum deslocamento, ele pode causar problemas maiores. Mas a gente habitualmente não opera a safena na cirurgia de varizes. A gente tende a tirar só os trajetos varicosos e preservar a safena. Por quê? A safena é um excepcional substituto vascular. A gente pode utilizá-la para substituir outros vasos, especialmente numa situação de falta de circulação do coração, nas coronárias, e você pode utilizá-lo como substituto nessas regiões, nas pontes de safena. Mas não é só no coração que a gente pode utilizar a safena. Se o indivíduo tiver, por exemplo, um acidente automobilístico ou de moto, e ele tiver um ferimento profundo que atinge os vasos da perna, para evitar que ele perca a perna ou que ele perca o braço, às vezes a gente tem que substituir um pedaço do vaso que foi lesado. E a gente utiliza a veia safena para isso. Então, ela é um substituto vascular de uma forma global, só que de todas as substituições vasculares, é que a gente mais precisa, que é a mais predominante, é a do coração. Então, ela foi consolidada pelo uso. Agora, se ela estiver dilatada e com a parede estragada e formando coágulos, a gente não vai usar no coração, né? Então, tira ela e fica sem. Ela só vai causar dano. Então, isso é um alerta realmente para as pessoas que devem, não pode deixar protelar esse problema que antes parece estético, mas ele vai além, né, doutor? Quando a gente faz uma avaliação vascular, uma pessoa que apresenta varizes, nós fazemos uma avaliação completa, tanto da parte arterial do membro inferior, como o estudo da circulação profunda e superficial. Então, o tratamento de varizes, ele inclui um processo de avaliação bem complexo. E aí, no final, pode eventualmente ser apenas uma aplicação de líquido nas varizes superficiais. Quer dizer, o tratamento ele pode ser individualmente, mas às vezes nós temos que combinar. Agora, se você faz digamos assim, um diagnóstico inadequado, às vezes o tratamento pode trazer complicações. Eventualmente, vou dizer, por exemplo, às vezes a pessoa teve uma trombose após uma fratura, caiu de moto, fraturou a perna, teve uma trombose importante nas veias profundas. E aí o sangue, ele não consegue subir pelas veias profundas, ele começa a subir preferencialmente pelas veias superficiais. Ele dilata, cria varizes, que a gente chama de varizes secundárias.
E, às vezes, a tentativa de secar essas varizes pode tirar o retorno do sangue da perna do paciente ou formar coágulos que vão se deslocar e causar problemas maiores. Então, essa avaliação bem feita, ela é extremamente importante para que, se o diagnóstico for bem feito, o tratamento tem grande chance de dar ótimos resultados. Caso contrário, às vezes, o tratamento gera mais complicações do que propriamente benefício. E quais os exames, principais exames que as pessoas devem fazer para fazer esse diagnóstico? Olha, o diagnóstico de varizes, a parte dele visual, que é aquilo que está incomodando, é muito simples, né? O paciente olha e vê. Mas nós temos equipamentos que potencializam, né, que a gente faz a chamada varicoscopia ou venoscopia. São equipamentos com ondas de luz adequadas que você consegue fazer esse mapeamento superficial. E para fazer a avaliação dos vasos mais profundos, se tem ou não, se as válvulas das veias estão adequadas, se o fluxo sanguíneo está adequado, a gente utiliza ultrassom. Mas é um ultrassom especial, que a gente chama ultrassom com Doppler, e do modo colorido, que a gente consegue ver para que lado está indo o sangue no vaso. Então, é essencial no tratamento das varizes um bom diagnóstico. E para um bom diagnóstico é essencial a utilização do ultrassom vascular, Doppler colorido. Hoje, a gente sabe que poucas são as pessoas que têm condições financeiras de estar fazendo um laser, ter acesso a métodos mais eficientes, né? Eu gostaria de saber, ainda falta muito para o Sistema Único de Saúde caminhar para chegar a um tratamento de eficiência, de qualidade para toda a população? Olha, o Sistema Único de Saúde, na realidade, o tratamento é feito por médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde. Então, se você tem um quantitativo de médicos atendendo na rede pública, da especialidade, que são angiologistas e cirurgiões vasculares, é claro que você vai conseguir um quantitativo de tratamento maior. Mas eu vejo que o problema principal das varizes é a frequência. Ela é muito prevalente. Então, você tem aí, até os 60 anos de idade, vamos dizer assim, praticamente 90% das mulheres e 40% dos homens vão ter varizes. Então, assim, a gente tem muita gente para fazer tratamento. É claro que laser é um tratamento caro, do ponto de vista de aquisição de equipamentos, mas não é impossível de existir na rede pública. Não vejo isso como um impeditivo total. Mas não é só laser, né? A gente consegue fazer outras metodologias, por exemplo, a aplicação, a escleroterapia com espuma, que ela é bem mais em conta do que o laser e tem resultados muito bons também. Só que a gente, veja, o componente cosmético, ele muda de uma metodologia para outra. Então, às vezes, o tratamento de quem tem varizes avançadas, a gente não está visando bem a parte estética, você está visando fechar uma úlcera, fechar uma ferida. Então, você não precisa fazer laser, propriamente dito. Você pode operar, você pode fazer. Agora, quando te procura com um objetivo mais cosmético, você tem que oferecer a tecnologia mais adequada para aquilo que o paciente busca. Mudando um pouquinho de assunto, hoje a gente está vivendo uma pandemia, né, devido ao coronavírus. Tem muitos pacientes de risco que estão isolados nas suas casas, sem fazer atividade física. Qual a recomendação que o senhor dá para esses pacientes? Alguns são diabéticos, né, não fazem, têm sobrepeso. As pessoas estão tendo que se adaptar. Né? Por exemplo, nós estamos fazendo hoje uma entrevista que nós iríamos fazer pessoalmente, e eu falei, bom, a gente vai ter que usar máscara, né? Então, se a gente faz via remota, a gente fica até um pouco mais à vontade, inclusive, mostrar o rosto. Até uma hora atrás eu estava com as marcas da máscara no rosto tudo, porque para todo lugar que você vai, principalmente no hospital, a gente tem que estar utilizando. Para quem fica em casa, a recomendação é aproveite o seu ambiente para fazer um pouco de exercício. Né? Sempre faça um pouquinho. Em relação ao retorno venoso, para melhorar os sintomas das pernas, se a perna, o seu pé, ficar 10 centímetros acima do seu coração, já está fazendo um grande benefício. E como que você vai fazer isso? Deita e coloca as pernas para cima, em cima de algum almofado, em cima de um cantinho do sofá. Faz isso meia hora, 40 minutos por período, para quem tem varizes, já vai aliviar bastante o que está sentindo.
e movimente as pernas, faça a movimentação, não fique o tempo inteiro. Se está de pé, está andando, e se está sentado, está movimentando os pés. A movimentação, ativação muscular das pernas, melhora o retorno sanguíneo para o coração e limita essas sensações que as pessoas têm das varizes, o peso, o cansaço, a cãibra, né? Então, como a gente está podendo ir a ambientes e fazer, digamos assim, principalmente as pessoas de risco estão realmente restritas, modifique um pouco a sua forma também de enxergar o seu ambiente de exercício. Comece a enxergar a tua casa também como ambiente de exercício e faça. Subir as escadas, né? Dar uma voltinha, né? Pela quadra. Uma volta, andar na casa, subir degrau, se o joelho não atrapalhar um pouquinho, né? Mas nada em excesso, né? E não esquecer, quem tem varizes e vai estar em casa agora, de fazer a sua meia hora de perna para cima no período da manhã, sua meia hora de perna para cima no período da tarde, que vai, pelo menos, evitar complicações e amenizar os sintomas, até que a gente possa ter uma normalidade maior de tratamento, de ida a consultório, de liberação de hospitais, né? Nesse momento, os hospitais estão muito sobrecarregados para o tratamento do coronavírus, e não tem jeito, nós estamos vivendo no meio da pandemia, tem que ser assim. Os procedimentos eletivos, cirurgias eletivas e varizes, na maioria das vezes, fora das complicações, é eletiva, está tudo relativamente parado, né? Então a gente tem que jogar um pouquinho para frente tudo isso. Existem medicamentos que melhoram bastante os sintomas, então às vezes procurar o colega, o especialista, né? Um atendimento remoto, uma prescrição que a pessoa pode fazer por via remota, às vezes ajuda a aliviar um pouco os sintomas, até poder fazer um exame mais detalhado, fazer um ultrassom ou mesmo fazer um planejamento cirúrgico. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, o senhor esclareceu várias dúvidas e se o senhor quiser deixar também sua rede social para as pessoas que tiverem interesse em saber um pouquinho mais do seu trabalho. Muito obrigado. mariofreitas.com.br. Depois aí, eu não sei se existe alguma possibilidade, né? Mas pelo meu nome o pessoal acaba encontrando, dá um jeito de encontrar a gente onde a gente atende. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Obrigado, você, é um prazer estar com você, muito gentil a oportunidade que nós tivemos aqui. Então tá, o Programação de Foco fica por aqui, continue assistindo a nossa programação e acompanhe as nossas mídias sociais. Você pode ainda enviar sugestões de temas pelo e-mail todocal.tv@l.ms.gov.br. Até a próxima!